Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz e a graça dele. Amém. Que bom que estamos aqui hoje na casa de Deus reunidos. Motivo de muita alegria, satisfação e com certeza Deus se alegra com a sua presença aqui. Porque somente Ele sabe o que vocês têm passado essa semana. Todos nós. E pode ter certeza que o Senhor já mandou ordem aos anjos para cada um de nós aqui. E vai ter mudança. Essa semana já vai ter mudança. E eu creio que o poder do Senhor, a graça dele, ele vai se aperfeiçoar em nossas fraquezas. Basta crer, amados. Os irmãos podem se assentar. Que a graça do Senhor esteja com todos nós aqui. Pastor, projeta para mim lá em Filipenses, capítulo 1:6. Glória a Deus. Aleluia, Pai querido. Filipenses 1:6. Amém, graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Exalta o nome do Senhor, amados. Essa mensagem, amados, não é o tema central, mas foi uma mensagem que mexeu muito comigo durante o dia. E que é nada mais um processo de Deus, é contínuo. Porque aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É um processo contínuo até que o Senhor Jesus venha e complete toda a fase de nossas vidas. Eu falo isso porque o processo de Deus, como a palavra nos ensina, ela é uma constância, ela é contínua, ela vai continuar. Eu falo isso por gerações e gerações. Aqueles que nos antecederam, eles tinham como essa mensagem também. E quantas gerações se foram, outras virão, gerações que estão hoje, na atualidade, fazendo um serviço para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós servimos a Ele, e não o Senhor que vem nos servir, é nós que devemos servir a Ele. Então por isso que a palavra lá em Filipenses 1:6 afirma que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas eu queria começar aquilo no qual Deus confrontou meu coração, porque nos últimos tempos, amados, eu não venha pedir ao Senhor palavras de consolo. Eu acho que a palavra de consolo, ela nos deixa um pouco imatura, porque na verdade a palavra de confronto, ela vem para nos forjar, para nos transformar, para que nós possamos aguentar aqueles dias maus. Com a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente pode fazer aquela reflexão de todo aquele processo que ele passou, foi crucificado, morto e sepultado. Nos faz crer no processo de Deus, que ele é verdadeiro, ele é genuíno. E a resposta está tudo aqui em nossas mãos, a Bíblia. E eu começo falando que muitas vezes passamos por fases que não entendemos. Perdas, questionamentos, escassez, lutas e até vontade de desistir. Mas a Bíblia mostra que Deus usa processos para nos preparar para algo maior. Hoje vamos entender o que significa isso aí, amados. E começando por perdas inexplicáveis. Quem que nunca passou por uma perda que às vezes a gente fica sem respostas? Eu já passei por isso.
Acho que quem nunca passou por essas perdas inexplicáveis, Deus ele remove o que não serve mais para a nova estação na nossa vida. Como diz lá em Mateus 15:13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Então, quando eu falo perdas inexplicáveis, seja ela no nosso ciclo de relacionamento, seja ela... Essa palavra ela fala mais sobre pessoas. Porque hoje a vida nossa, por mais que tenha bens materiais envolvidos, mas só que eu acho que a nossa vida, ela move com pessoas e pessoas. Relacionamento. Quem nunca acordou um dia e não ousa falar uma palavra para qualquer outra pessoa? É impossível a gente passar um dia sem conversar com alguém. A gente fala com algumas pessoas. Mas Deus ele deixa claro que ele remove aquilo que não serve mais para que a nova estação da nossa vida ela vai se preenchendo. Então não se preocupe, amados. Aquelas pessoas que vêm na nossa vida, contribuem com o que pode, mas quando Deus tira, porque ela já não serve mais, porque Deus tem coisas melhores para cada um de nós, e isso é um processo de Deus em nossas vidas. Não vamos se limitar somente com essas pessoas. Elas têm um valor, mas como você também tem um certo valor para essas pessoas, de uma certa forma também a gente vai saindo da vida delas. E talvez é um processo de Deus para a vida delas também. Então todos nós contribuímos com um certo valor para cada um de nós. Para cada um deles, amém? Outro fundamento que é questionamentos e mudança de mente. Deus, ele renova a nossa forma de pensar para nos levar a outro nível. Isso se chama capacitação. Então o Senhor, aqueles que somos escolhidos pelo Senhor, querendo ou não, ele vai começar a transformar a nossa mente. Querendo ou não, ele vai nos capacitando para alcançar aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Porque como eu já tenho frisado aqui na igreja, sendo cirúrgico, todos nós que temos um propósito. Todos nós que temos um propósito. Alguns talvez não acordou ainda para esse propósito. E o Senhor tem pressa para isso. O Senhor tem pressa. Cada um aqui tem um valor imensurável para o nosso Senhor Jesus Cristo. E mal sabemos o potencial que nós temos em mãos, pela graça dele. Que diz lá em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque Deus ele renova a nossa mente, o nosso caráter. E a palavra ela vem trazendo resposta por todos os tipos de questionamento que a gente tem na nossa vida. É normal isso, faz parte do processo. Questionamentos, indagações. E tudo isso tem um propósito final. Quando todos nós, em nome de Jesus, partimos dessa para melhor, ao colo do nosso Senhor, onde Ele irá confortar, Ele irá nos abraçar, Ele irá nos receber no paraíso. E esse é o valor mais forte que tem na nossa vida, é o sentido maior que tem na nossa vida. Além de nós, porque a salvação, cada um tem que cuidar dela. Nós temos que regar ela todos os dias, a salvação. Todos os dias. Erramos, caímos, tropeçamos, mas o Senhor vai lá e nos levanta, porque Ele sabe a integridade de cada um aqui nessa igreja. Ele conhece o valor de cada um aqui. E quem nunca passou por esse processo de renovação, que quando nós deparamos com a fase da escassez, da falta, daquilo que muitas das vezes nós murmuramos, pedimos ao Senhor, por que que isso está faltando, meu Deus? Eu estou fazendo tudo certo, do jeito conforme o Senhor determinou. E por que que está acabando? Parece que eu reluto, parece que quanto mais eu luto, parece que pior está ficando. O que está acontecendo?
É o deserto onde Deus prova o nosso coração e mata o velho eu para dar lugar ao novo. Deuteronômio 8:2. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te provar e saber o que estava no teu coração. Então é no deserto, amados, que o Senhor conhece a verdadeira face do seu coração. Quando estamos em abundância, quando estamos nadando de braçada, vamos dizer assim, né? Tá tudo certo, tá tudo ok. É aí que nós nos enganamos, é onde o coração nos engana. É quando nós passamos pelo deserto, quando a gente passa pela escassez, é onde o Senhor testa o seu coração, o seu caráter, a sua verdadeira face. E o Senhor nos ensina e nos lembra que esse caminho era para provar e saber o que estava em nosso coração. Muitas das vezes, quando eu falo de mim, quando passei pela prova, e muitas provas, amado, não é uma, duas e três, é muitas provas que o Senhor me testa. Seja nos mínimos detalhes, mas seja aquelas de grande escala também. Mas a diferença, na qual o Senhor nos ensina lá em Deuteronômio 8:10, é nós reconhecermos o nosso erro e sermos humildes o suficiente para nos redimir pelos pecados, pedir perdão. Esse é o diferencial. Esse é o cristão verdadeiro, aquele que reconhece o seu erro e pede perdão para aquela pessoa que talvez nós ferimos, indiretamente ou até mesmo diretamente. E o Senhor, Ele quer que a gente exerça isso. Não ficar com orgulho, ou talvez porque a pessoa ela ficou por cima e você ficou por baixo e você ficou todo entristecido, chateado, fechou o coração. O Senhor não quer nada disso de nós não, amados. O Senhor quer aquele coração genuíno, coração puro. O Senhor nos ensina que a gente é imagem e semelhança de quem? De Cristo. E Cristo alguma vez ficou chateado com alguém, triste, emburrado, ficou assim, não vou falar mais com aquele discípulo. Pelo contrário, o Senhor, Ele acolheu todos, seja eles enfermos e seja eles pecadores. O Senhor abraçou todos e curou e libertou. Então é sobre isso também, amados. 4, chamado para a intimidade com Deus. O Espírito Santo, ele desperta nossa fome espiritual, nos chamando para a oração e palavra. Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de nós. Então, quando o Espírito Santo ele desperta isso dentro de nós, amados, é um sinal, um dos sinais que a gente devemos o que? Aproximar do Senhor. É buscar o quê? A sua verdadeira face. É estar face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo. É você ter um bate-papo, um diálogo com o nosso Senhor. Porque todos nós temos liberdade para falar com Ele. E seja em qualquer momento da sua vida. Seja quando antes você vai dormir, no trabalho, na sua caminhada, ou até mesmo em momentos de discussão também o Senhor está ali. O Senhor está ali, provando o qual fidelidade nós somos em momentos de escassez, momentos de deserto. Porque Ele prova o seu Filho para se realmente aquilo que nós esbravejamos da boca para fora. Eu sigo o Senhor, eu vou na igreja, eu prego a palavra de Deus, sou tudo certo, eu vou para o céu, amém. Aí que nós nos enganamos, amados. A perseverança pela fé. Mesmo cansados, não desistimos, pois a fé nos leva até a colheita. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu sei que tem momentos que a gente cansa, a gente pensa em desistir, a gente pensa
em chutar o balde, né? Ditado popular, chutar o balde, largar essa vida minha, porque não tá difícil, tá complicado. Mas por trás disso eu falo que tem aquele ditado popular: se com Deus já é difícil, imagina sem Ele então. Isso se aplica em nossas vidas. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amados, não nos cansemos. Está cansado? Está cansado, amados? Descansa, mas volta. De fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. É no nosso tempo, amados. É no tempo de Deus. Mas, se não desanimarmos. Aquela fase ruim, mais ruim da sua vida. Sinto lhe informar, mas aquela fase mais difícil, você desanimou, amados, fomos reprovados. E começa uma estaca zero de novo. Do começo ao fim. Como eu falo, né, nossa vida é igual um jogo. Para quem é a juventude aí sabe, né, o videogame, a gente vai passando de fase, né, e cada vez que vamos passando, ela vai ficando mais difícil. Mais difícil vai ficando. Isso prova quando nós exercemos o chamado. A gente começa como membro, a gente se torna obreiro, a gente vai para o diácono, a gente vai para o presbítero, depois a gente vai para pastor, bispo, apóstolo e assim por diante, missionários. Então, cada grau que nós vamos avançando, quanto mais me é dado, mais me é cobrado. Mas isso não é para a gente ter medo, não. Porque se o nosso Senhor, nos incumbiu de certo cargo, é porque nós somos suficientes para suprir ela. Se hoje você é um diácono, é porque você é capaz. Se hoje a gente se torna presbítero, é porque nós somos capazes. Se hoje nós estamos com uma posição de pastores, é porque nós somos capazes. E Deus confiou em cada um de nós sobre isso. Nosso chamado eclesiásticos, amados. E isso, querendo ou não, nos fortalece. Nos acredita que o Senhor tem grandes coisas para fazer sobre as nossas vidas. Só que a gente tem que o quê? Avançar no propósito. Não estagnar, parar e ficar. Ficar como obreiro o tempo todo, a vida toda, como diácono na vida toda. A gente tem que buscar sempre melhorar. Mas eu sei que a gente tem que respeitar o processo de Deus. O processo de Deus tem que ser respeitado. Mas se nós queremos algo mais do Senhor, a gente tem que dar o primeiro passo adiante. Como o Senhor nos ensina que Ele está à porta e eu bato. Se nós abrirmos a porta para Ele, Ele entrará. Então, o passo para o Senhor entrar na nossa casa é quem que dá? É nós. Não é um Senhor que já vai entrando na casa sem bater, fechando a porta e dando todas as benevolências. Não é. O Senhor, Ele dá o sinal. Vira assim e fala: irmão Henrique. O irmão Henrique vai lá e abre a porta. Então, a partir do momento que o Henrique abriu a porta, o Senhor, Ele vai entrar e vai operar. Isso é o chamado também, amados. Então, o primeiro passo para que tudo possa acontecer tem que partir de nós, porque o Senhor, meu Deus, conhece os nossos corações. Ele conhece a ternura, Ele conhece a honestidade de cada um, o caráter de cada um, a função de cada um, o chamado de cada um. A gente só não pode o quê? Desanimar, como a palavra do Senhor fala lá em Gálatas 6. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amados, para eu começar, chegar na reta final, eu quero dizer para os amados, se nós estamos passando por esse processo, como provavelmente dita a palavra de Deus, não nos desanimar, é sinal de que Deus está preparando algo maior. A próxima fase é de colheita, avanço e prosperidade. Permaneça firme em
fé. Porque o processo sempre antecede a promessa. Amém, amada igreja? O processo sempre antecede a promessa. Então, se nós concluirmos o processo de Deus, o que acarretará para nós? A promessa de Deus em nossas vidas se cumprindo. Amém? Graças a Deus. E de uma forma mais alusiva, que eu quero trazer para os irmãos aqui entender essas passagens, que é bem assim comum na nossa vida, é que quando o professor, isso já entrando na parte, né, professor provavelmente dito, né, o que ensina, né, a palavra, tudo, o professor está lá na sala de aula, em período de matéria, em período de ensinamento, o professor está lá ensinando todos os seus alunos, ele vai lá, orienta, não é assim, faz assim, corrige, vai lá no outro, acode o outro lá assim, não é assim que faz, escreve desse jeito, apaga, tá errado. Ele corrige prova, ele faz tudo. Mas, já perceberam que em dia de prova, o professor ele tá como na sala de aula? O professor está em silêncio, não é? Pois bem. E tem gente, amados, que quando passa pela prova, a gente olha para o céu e fala: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Senhor, por que o Senhor me dá a resposta tanto que eu preciso para passar nessa tentação, nessa prova? E Deus está lá olhando lá de cima pensando: está passando pela prova. E quer que eu fale o quê? Se já ensinei lá no passado todas as palavras, os mandamentos, os ensinamentos. Mas eu digo uma coisa, amados, preste bem atenção. Só que tem um detalhe. O Senhor ele está em silêncio, mas ele ainda não saiu da sala. Ele está em silêncio, mas ele não saiu da sala na qual estamos passando a prova. É onde nós devemos pensar que quando nós estivermos quase morrendo, sufocados de tanta tribulação, é imaginarmos que o Senhor está logo aqui, do meu lado. Nós devemos reconhecer que o Senhor já nos ensinou lá no passado tudo aquilo que nós devemos seguir. É natural passar por um processo, tudo aquilo que eu falei, as dificuldades, mas nunca se esqueça que durante a prova, o Senhor está ali do seu lado ali, ó. Ele não saiu da sala. O Senhor está ali ainda. E quando você entregar a prova, Senhor, terminei. O Senhor, ele agradece. Isso é prática para a nossa vida, amados. Lá em Salmo 126, verso 5 diz: os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Então, se você está chorando, amado, pode ter certeza que o Senhor está colhendo cada gota, cada lágrima está escorrendo, o Senhor colheu todas. Ele não deixou cair uma sequer. E quando Ele colher todas e mostrar para você, nós vamos cantar de alegria aquilo que Ele colheu. Porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua dificuldade, Ele conhece a sua limitação. E eu não quis trazer uma palavra aqui de prosperidade, de que nós possamos, né, ficar mais confortável, o Senhor vai me dar isso, vai me dar aquilo, mas pelo contrário, o confronto, ele nos transforma, nos torna pessoas melhores, nos faz refletir sobre aquilo que está acontecendo, aquilo que a palavra nos ensina e colocando em prática na nossa vida. Amém? E agora, de fato, para eu finalizar, eu vou contar um testemunho, amado. Se encontra lá em Josué, capítulo 7, verso 20 ao 23. Graças a Deus, meu Deus. Amém, meu Deus.
Glória nós te damos, Senhor Jesus. O Senhor é bom o tempo todo. Graças a Deus. Diz assim, ó, lá em Josué 7, começando do 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante ao Senhor. Somente aqui, amados, isso aqui nada mais fala da vitória em Jericó. Porque Deus havia ordenado que nada fosse tomado daquela cidade destruída, pois tudo era consagrado a ele. Mas Acã desobedeceu, pegou um manto babilônico, prata e ouro e o escondeu em sua tenda. Por causa disso, amados, Israel perdeu a batalha contra a pequena cidade de Ai. Josué se entristeceu e buscou a Deus, que revelou o pecado do povo, e a culpa foi rastreada até Acã. Ele foi o responsável por toda essa mudança, por toda essa desobediência a Deus. Ele confessou sua desobediência e, como consequência, Acã, sua família e os seus bens foram destruídos no vale de Acor. E a lição, amados, o pecado escondido de uma pessoa pode trazer derrota e consequências para toda a comunidade. E o que isso tem a ver com o testemunho que eu quero trazer para os amados? É aí que está. Amados, no dia 15/1, numa quarta-feira, numa aula de teologia do pastor, ele ministrou esse trecho. E depois disso eu refleti, ao longo desse tempo para cá, vocês podem ver que eu anotei, 15/1, no início desse ano ainda, que eu sabia que Deus ia responder, ia concluir o seu propósito na minha vida. O que isso quer dizer? Eu não sei se todos já sabem, eu venho passando por um processo na área profissional que esse ano mesmo, né, eu pedi conta da Nutriz em fevereiro, e de lá para cá, esses 5 meses que eu fiquei desempregado, amados, muita coisa vem acontecendo. Muita coisa vem acontecendo. Mas lá em 2023, perdão, quando eu estava lá no incubatório, na Friato, eu tinha recebido uma proposta de emprego rentável, financeiramente falando, iria somar muito para minha família naquele momento, com toda certeza. Vou tentar ser cirúrgico no testemunho, porque senão vou ficar aqui até amanhã. Mas o que acontece? Eu rejeitei a proposta. Sabendo que era mais rentável financeiramente falando, era boa para mim, ia servir muito para minha família, porque até então, naquele momento, a gente não tinha nossa pequena, a Emanuela. Mas Deus já tinha dado resposta que ela viria. Ela viria. E depois dessa nega que eu fiz da proposta de emprego, eu confesso para os irmãos que eu não pensei na minha família naquele momento. Porque se eu tivesse pensado na minha família, com toda certeza absoluta, a gente estava
melhor financeiramente falando até hoje. Se já não tivesse melhorado ainda mais. Porque somente o futuro, somente o nosso Senhor sabe do futuro de cada um aqui. E isso nos traz uma reflexão de que quando uma proposta, uma porta se abre e que ela é melhor, sabendo conscientemente que é uma proposta boa, que vai agregar para a nossa família, a gente não deve pensar nenhuma e nem duas vezes, apenas pegue-a. Apenas pegue-a. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, talvez essa porta ela se feche amanhã. A gente às vezes acredita que essa porta ela vai ficar aberta por muitos longos anos, que quando eu precisar, opa, vou ali naquela porta que ela está aberta. Mas quando a gente chegar lá, ela vai estar fechada. Então esse processo, amados, durou. E os problemas financeiros foram começando a acumular. Foi indo. A gente começou a ir pelas lateral, como que a gente ia fazer. Eu não me envergonho de falar isso que não, igreja. Porque isso é testemunho. É testemunho para que vocês possam se espelhar e não façam isso. Então o que acontece? Eu rejeitei a proposta de emprego por pensar que eu iria desagradar quem? Os escalões superiores de lá. Pensei comigo, se eu sair, vou deixar os caras lá, os caras vão ficar chateados comigo porque eu pedi conta, vai pensar que eu abandonei eles, vai pensar que eu rejeitei, não queria saber deles. Eu pensei comigo e isso foi o motivo de eu não ter aceitado a proposta. Por vaidade. Isso é vaidade. E consequentemente, por essa escolha errada que eu fiz, a desobediência de Deus, porque eu tinha falado comigo que lá dentro da Friato, porque eu mexo com a parte elétrica lá, amados. E para a gente poder avançar de situação, melhorar, a gente tem que passar por uma avaliação por escrito, papel. De fato é um papel. É um processo seletivo de verdade. E eu tentei, e eu pus comigo. Eu fiz um propósito com Deus. Eu coloquei o nome de Deus na situação. Primeiro erro meu. Colocar o nome do Senhor na causa. E não obedecer aquilo que foi com a minha palavra e pela autoridade do meu Deus. Coloquei ele na jogada. E acarretou que 2023, 24, 25 foi só escassez. Só foi o quê? Trabalho, dor de cabeça, discussões, brigas por uma má escolha lá no passado que eu fiz. E é com muito temor, amados, que eu falo isso. Porque hoje eu superei graças ao Senhor. E o Senhor virou a página para mim. Talvez eu não merecendo, mas o Senhor virou a página. E eu pedi conta porque eu recebi uma proposta dessa mesma empresa, amados. Só que as portas se fecharam para mim lá em 2023 e ela foi se abrir somente em 2025. Se passaram-se 2 anos. E quando isso aconteceu, quando a proposta ela veio, eu não pensei nem um milésimo de segundo. Eu fui lá e fechei. Não, eu aceito. No outro dia, mas eu já fui falando com o chefe. Vou pedir conta, me dá uma força aí, ver lá com o pessoal se eles podem fazer um acerto, um combinado comigo. Não pensei em outra hipótese, amados. Isso lá em fevereiro. Mas o pior ainda está por vir ainda. E em fevereiro, eu aceitei a proposta. E como todos sabem, tem todo aquele trâmite de sair de uma empresa. E a Friata ela tem uma política. Talvez é uma coisa particular que eles tenham. Não estou criticando, porque cada empresa tem sua forma de operar administrativamente, não sei. Mas que se eu pudesse ingressar numa terceirizada, que foi a proposta que me fizeram, eu tinha que esperar 6 meses de carência. Para assim poder progredir para outra empresa, para terceirizada.
Só que nós tentamos, não sei se foi tentar da parte deles, talvez me enganar. Eles falaram, não, daqui 2 meses, quando você tiver desempregado, a gente começa a fazer todo o trâmite com as papeladas para a gente contratar. E eu na fé contando os segundos, amados. Estava contando os segundos, os milésimos, para que esse dia chegasse. Porque eu não queria ver o que minha família estava passando. Então, quando completou os 2 meses ali de tolerância que eles pediram, a empresa na qual ia me contratar entrou em processo judicial de recuperação. A empresa entrou em processo judicial de recuperação. Porque houve toda uma mudança, não sei por detalhes, mas houve uma mudança e hoje ela é uma empresa que está judicialmente em recuperação. Então as portas se fecharam de novo. Isso porque eu aceitei. Eu não pensei em outra hipótese, eu apenas aceitei e comecei a pedir conta e fui embora. O pessoal nem quis que eu cumprisse o aviso. Falou, você está liberado. Só que eles colocou na minha carta que eu já tinha cumprido o aviso. Então, por isso que eles já me liberaram no outro dia. Eu já estava desempregado. Eu saí da empresa, olhei para o lado assim para a rua, e agora? Agora sou um desempregado. O que eu vou fazer da vida? Então, pensando no modo operante rápido, porque sou um sacerdote, sou um pai de família, e iria se tornar um pai de 3 filhos, bate aquele desespero. Quem é pai aqui, quem trabalha, sabe como que é você ser o mantenedor da casa, ser o cabeça de casa. E eu comecei a trabalhar, sabe de quê? Mas depois disso, que eu pus os pés na rua, eu saí numa quinta-feira, aí passou o final de semana, segunda-feira eu comecei a trabalhar. Alguns aqui eu acho que já até sabem que eu comentei, mas eu comecei a trabalhar de servente. Servente mesmo de pedreiro, ganhando 120 por dia, trabalhando de segunda a sexta, fazendo massa e levando massa, levando tijolo, coando areia. Isso porque eu tinha minha formação profissional. Só que eu precisava de um dinheiro rápido, porque eu não poderia deixar a minha família perecendo. Então esse foi o único mecanismo que eu fiz, trabalhar de servente. E não foi ruim não, mas foi um aprendizado na minha vida. Por mais que seja ruim, sol na cara, queimando aqui o pescoço, os braços, calor escaldante, sei lá, fazendo massa, aquele trem assim, e o trem torando no 12. E eu fui lá sem errar todos os dias, porque era diária. Não era um contrato CLT, era diário. Então, se eu não fosse, era menos 120 na conta. Então, isso me forçava a ir todos os dias lá trabalhar. Eu não tinha vergonha disso. Catava bicicleta e ia trabalhar todo dia cedo. Minha esposa tá de prova, minha sogra tá de prova. Catava minha bicicletinha e ia. Pegava minha campanguinha de água, enchia. É igual um servente raiz mesmo. Com chapelão, garrafinha de água e ia com a bicicletinha. Não me envergonhar, porque eu sou um pai de família, mano. Eu preciso sustentar minha família. Não posso deixar eles perecer, não posso. E às vezes o desespero batia na minha porta e eu virava pro céu e falava assim, Senhor, o que mais o Senhor quer? O que mais o Senhor quer de mim, Pai? E o tempo foi se passando, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E aí teve uma pequena proposta que surgiu para mim nesse meio tempo de fazer uma instalação numa granja uns 30 quilômetros daqui, mexer com parte elétrica. Aí eu já pulei dos 120 para 200 a diária, porque já era uma diária de eletricista. Melhorou, mas ainda não era o que eu queria ainda. Mas melhorou. E eu peguei, amados, para fazer um galpão, se brincar, eu acho que ele é uns 200 metros quadrados de construção. Um vestiário com vários compartimentos. E eu peguei essa empreita para fazer na diária. E, amados, eu fiz essa estrutura toda sozinha. Não tinha um servente para me ajudar. Sozinho. Fiz toda a estrutura para depois eu vim passando com os cabos. No momento de passar os cabos, né, elétricos, eu precisei de ajuda. Mas a estrutura todinha foi montada somente eu e Deus. Não tinha mais ninguém. Ele não conseguiu disponibilizar um ajudante comigo.
Então esse processo de quando eu pedi conta da Friato e foi se passando um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no 5º mês, aquela proposta que foi feita lá em 2023 e que as portas foram abrindo e fechando, ela se consolidou depois de 5 meses. A proposta veio, me perguntaram qual que era a minha proposta e eu falei a minha proposta e sem questionar uma vírgula sequer, eles aceitaram. E a partir daí foi um processo. No momento a gente pensa assim, pô, tá tudo resolvido. Amados, não estava nada resolvido ainda. Nesse momento, eu ainda estou com o cartão atrasado, mas eu creio que o Deus do Ouro e da Prata vai me resolver, vai trazer uma resposta. E eu estou fazendo isso aqui, falando aqui por testemunho, por temor ao Senhor, porque Ele vai fazer. E o dia que isso acontecer, quando eu limpar tudo, eu vou voltar nesse altar que o Senhor me proporcionou novamente e vou testemunhar para os irmãos de novo, novamente. Marque essa data. Marque essa data. Eu não tenho medo de falar. 12 de setembro. Vocês vão ver que eu vou voltar aqui e vou testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Hoje eu trabalho na empresa de automação, que presta serviço lá para o pessoal lá, né? Instalo automação industrial. Graças a Deus estou trabalhando, estou bem. O Senhor está provendo a minha vida. Meus filhos estão aqui, não estão passando fome. Minha esposa, ela trabalha. Ela se esforça da mesma forma que eu. Às vezes eu penso que ela trabalha até mais do que eu. Porque vida de mãe não é fácil. Para quem trabalha, tem que cuidar de filhos. Ainda tem que dar atenção para todos ali da casa. Amados, nós homens. Meu pai sempre falava para mim. Ele prefere. É lógico que isso não acontece. Né? Não vai acontecer esse tal de reencarnação. Não existe isso. Mas ele disse que se viesse 1000 vezes, ele preferia vir 1000 vezes homem do que mulher. Porque mulher sofre, amados. Mulher sofre. Mulher sofre, amados. Isso nós reconhecemos. Eu reconheço. Mulher sofre. Então por esse processo, que tudo que eu passei, hoje eu estou fichado. Graças a Deus. Estou trabalhando de segunda a domingo. De segunda a domingo, amados. Isso é verdade. Olha lá, a testemunha de prova. Fazendo minhas horas extras, fazendo tudo. E eu virei para ela e falei assim. Eu falei, querida, isso aqui vai ser só um processo. Talvez você vai me ver só à noite. Mas se você estiver comigo me apoiando, a gente vai longe. A gente vai longe. Então, meus amados, eu não me envergonho de falar isso aqui não. É um testemunho para que vocês não possam pisar na bola igual eu pisei. A oportunidade apareceu, amados. Pegue ela. Pegue ela. Se é uma proposta que vai ajudar você e sua família, é rentável, converse com a sua esposa, converse com o seu parceiro. Tudo que um diálogo resolve todas as coisas. O diálogo resolve tudo, amados. Com paz no coração, sem arrogância, sem estar alfinetando ele assim. Porque nós somos uma só carne. Eu e ela é uma só carne. Então nós temos que entrar num consentimento mútuo. Amém? Então eu queria trazer esse testemunho para os amados. E antes de eu encerrar, eu quero estar orando por cada um aqui. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Amados, feche seus olhos. E pensa somente no processo de Deus na sua vida. Tenta entender a matriz da causa. Tenta entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Se pergunta, qual que é o motivo da minha existência? Qual que é o motivo de eu estar aqui hoje vivo? Respirando. Se pergunta aí, por que hoje eu estou aqui vivo? Qual que é o propósito? Para quem que eu vim ao mundo? Mas atrás dessa resposta,
o Senhor nesse momento agora está te abraçando, porque Ele é a resposta. O meu Senhor, o meu Redentor, Ele vive. E Ele te abraça de uma forma que vai te consolar com todos os tipos de dores que você tem passado. Ele é o remédio, Ele é a água da vida. Aquele que tomar dessa água nunca sentirá sede. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos agora, Pai, exaltar o nome do meu Senhor Jesus. Agradecer ao Senhor, Pai, por todas as provações, Pai, por todas as dificuldades, Pai, por todas as escassez, Pai, e por todas as abundâncias que nós temos passado, Pai, é graças ao Senhor. Repreendemos agora, Pai, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, seja agora quebrado, cancelado e incinerado pelo Espírito Santo de Deus. Eu declaro sobre esta casa, Pai, que um novo tempo virá, Pai. Um novo tempo virá sobre essa casa, Pai. Que o Senhor derrama, Pai, bênçãos sem medida sobre os nossos pastores, Pai. O Senhor toma conta de cada um deles, Pai, do pastor Del, da pastora Renata, Pai. Abençoa ele de uma forma sobrenatural, meu Deus, arabaço e cantalabaço. Que eles venham se tornar, Pai, pessoas bem melhores do que eles já são, Pai. Porque nós damos honra para aquele que merece honra, Pai. E esses dois têm feito um trabalho brilhante, Pai, sobre esta casa, Pai. Eu agradeço muito a Deus, Pai, por estas vidas, Pai. E eu sei que eu posso contar com eles, Pai. Mas não somente eles, Pai, mas eu sei que todos os irmãos aqui, Pai, estão dispostos a se ajudarem, Pai. Estão dispostos, Pai, a pagar um preço mútuo por cada um de nós aqui, Pai. Porque nós somos chamados, Pai, segundo o propósito do Senhor, Pai. Porque a vontade do meu Deus, ela é boa, perfeita e agradável, Pai, aos olhos. E nós sabemos, Pai, que a arrogância, Pai, a briga, a contenda não leva a lugar nenhum, Pai. E que nós possamos, Pai, ser refrigerados antes mesmo disso acontecer, Pai, com sabedoria e temor ao Senhor, Pai. Nos liberta, Pai, de todo cativo, Pai. Liberta, Pai, de todas as magelas, Pai. Rompe todos os grilhões, Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre esta casa, sobre esta igreja, Pai, que a bênção do Senhor, Pai, a paz e a prosperidade, e o novo tempo vai acontecer em nome de Jesus, Pai. Senhor, obrigado, Pai, por todos que estão aqui na casa do Senhor, Pai. E por aqueles também, Pai, que não pôde vir, Pai, neste culto de hoje, abençoado por Deus, pela permissão do Espírito Santo de Deus, Pai. O Senhor vai lá e alcança essas vidas, Pai. Porque só o Senhor sabe o que impediu essas pessoas de virem cultuar o Senhor hoje, Pai. E que o Senhor envie os anjos lá agora, Pai, para estar cuidando, zelando de todos os membros, Pai, de todas as pessoas, Pai, que aqui congregam nessa igreja, Pai. Abençoa a nossa cidade Pires do Rio, Pai. Abençoa o nosso país, Pai. Nós colocamos em Tuas mãos, Pai. Guarda, Pai. Guarda-nos, Deus. Ilumine nossos passos, Senhor. Nos transforme em pessoas melhores a cada dia mais. Nem que seja 1% melhor a cada dia, Pai. Já é um avanço, Pai. E por isso eu quero aqui, Pai, agradecer, exaltar o nome do meu Senhor Jesus Cristo, Pai. Pela oportunidade, Pai, de estar aqui, Pai. Trazendo, Pai, o conhecimento bíblico, Pai. Não é sobre mim, Pai. Mas é sobre Cristo Jesus, Pai. Sobre o que Ele fez na minha vida e na vida dos Teus filhos aqui, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Nós declaramos, Pai, a nossa vida, porque nós temos a marca da promessa, Pai, em nossos corações. Nós somos escolhidos, nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Você é especial para o nosso Senhor. Eu quero aqui agradecer e que possamos, amados,
exaltar o nome do Senhor com uma salva de palmas, Pai. Porque o Senhor é digno, Pai, de todo louvor e toda adoração, Pai. Eu agradeço a oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que a vontade do Senhor continue fervorosamente em nossas vidas, amados. Obrigado, Deus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leva em segurança para os nossos lares, Pai, nos deu a noite tranquila, a noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor, Papai, venha se renovar em nossas vidas até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre, quando creio